Naquela bruma, a poucos passos de prometer minha vida a alguém que não amava, eu me via guiada por um caminho traçado por outros, não por mim. No limiar do que poderia ser o maior erro da minha vida, eu parei. A igreja silenciou, os sussurros cessaram, e todos os olhares se voltaram para mim. Com um fôlego trêmulo, eu sabia o que precisava fazer. Não hoje, não assim. Resolvi tomar coragem, larguei a mão do meu pai e o encarei nos olhos. Minha voz, firme e clara, cortou o silêncio que se formara. Não, papai, desta vez não. O choque e a surpresa marcaram seu rosto, mas também vi uma faísca de entendimento em seus olhos. Voltei-me para Alfredo, cuja expressão de perplexidade se misturava com uma dor silenciosa. Perdoe-me, Alfredo, eu não posso fazer isso com você, nem comigo, disse. Minhas palavras eram carregadas de uma sinceridade profunda e incontestável. Ele apenas assentiu, a confusão dando lugar a uma aceitação resignada. Talvez, no fundo, ele também soubesse que algo não estava certo entre nós. Respirei fundo, sentindo o peso de centenas de olhares sobre mim e, então, com uma determinação que não sabia possuir, virei-me e caminhei pela igreja por onde entrei. Mantive minha cabeça erguida, cada passo ressoando contra o piso de pedra, como um eco do meu coração batendo, agora aliviada e livre. Não olhei para trás. Eu podia ouvir os murmúrios abafados e confusos dos convidados, tentando entender o que acabara de acontecer. Pedi ao meu motorista que me levasse para casa. Leve-me para casa imediatamente, sem me fazer perguntas. Ordenei, fechando a porta do carro com um pouco mais de força do que pretendia. Ele assentiu com a cabeça, colocando o veículo em movimento. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas, deixei-me afundar no banco traseiro, envolta nos meus pensamentos. O barulho do mundo exterior parecia distante, abafado pelas reflexões que ecoavam em minha mente. Havia uma mistura de alívio e medo, uma sensação de libertação que se entrelaçava com a incerteza do que viria a seguir. O caminho de casa nunca pareceu tão longo e tão necessário naquele momento. Eu precisava desse espaço de tempo para organizar um pouco os meus pensamentos e diminuir minhas ansiedades e emoções, que transbordavam em silêncio. Quando finalmente cheguei, agradeci ao meu motorista com um aceno breve. Ao entrar em casa, senti o conforto do meu próprio espaço, um santuário de paz, onde poderia começar a reconstruir minha vida, uma vida que seria autenticamente minha, sem disfarces ou arrependimentos. Fechei a porta atrás de mim, respirei profundamente. Pela primeira vez senti eu era como uma pequeno beija-flor engaiolado naquela casa que eu chamava de o meu lar. Verdadeiramente, ainda não era o lar que eu tanto almejava. Eu precisava me libertar das rédeas de um pai que insistia em controlar meus passos, até na escolha do meu marido. Enquanto caminhava pela casa que, embora familiar, agora se mostrava como uma gaiola dourada. Esse momento de clareza fortaleceu minha resolução. A verdadeira autonomia não seria alcançada sem desafios, mas era essencial para minha plenitude. Estava na hora de redefinir meu destino, longe das expectativas alheias. A cada passo que dava pela casa, sentia minha determinação se solidificar. Eu seria a autora de minha própria história, livre e autêntica, a começar por deixar este lugar, que já não me servia como lar. Entrei no meu quarto e caí de costas na cama. O silêncio era total. Meus pais e convidados ainda não haviam chegado da igreja. Finalmente, um momento somiu, sussurrei, absorvendo a tranquilidade que preenchia o espaço. Ali, naquele silêncio profundo, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. A decisão de deixar o altar não foi apenas o fim de um compromisso, mas o início de uma nova jornada, em busca de minha própria voz e verdade. Enquanto o mundo lá fora seguia seu curso, eu já estava trilhando um caminho de autodescoberta e liberdade. Era um primeiro passo corajoso para uma vida que, finalmente, seria inteiramente minha. Fiz doutorado em comércio no exterior,
por vontade do meu pai. Ele, sendo um homem muito rico, eu, sua única filha, e que falava vários idiomas, eu era muito útil para a empresa. Ele precisava da minha ajuda para gerenciar seus negócios internacionais. Descobri que toda a minha vida fui meticulosamente planejada e moldada de acordo com os interesses paternos. Muito grata a eles pelas oportunidades, mas entendi que era hora de reivindicar minha independência e explorar o que eu verdadeiramente desejava para minha vida. Levantei-me e resolvi agir. Troquei de roupa, vestindo uma calça jeans e uma camiseta confortável, e calcei meus tênis. Dirigi-me ao salão de festas do condomínio. Ao chegar, percebi que já havia várias pessoas por lá, reunidas em pequenos grupos, sussurrando. Senti-me desorientada no meio de tanto luxo. Embora estando entre toda a riqueza dos adornos, não conseguia disfarçar o clima pesado que pairava no ar. Pais encontravam-se sentados, visivelmente transtornados, absortos em seus próprios pensamentos e completamente alheios à minha presença. Era o dia do meu casamento, uma ocasião que deveria ser festiva, mas que se mostrava repleta de tensão. Alguns convidados insistiam em permanecerem no salão, talvez por interesse de degustar as guloseimas. Apesar do ambiente sombrio, minha atenção agora era para a sala de jantar adjacente, onde as mesas longas, de cerca de 3 metros, estavam meticulosamente arranjadas com cadeiras almofadadas alinhadas em fileiras. Prataria reluzente, tapetes importados da Turquia, Irã e Índia, bustos e estátuas completavam a cena de opulência. Nesse momento, um questionamento invadiu minha mente. Por que toda essa exibição de luxo? Afinal, eram apenas objetos. Será que o valor de uma pessoa se mede pelos bens que possui? Em meio a essas reflexões, senti uma necessidade urgente de respirar ar fresco. Recusei-me discretamente e saí para o terraço, onde a brisa noturna parecia oferecer um alívio bem-vindo do peso que sentia dentro do salão. Olhando para o céu estrelado, questionei o que realmente importava naquele momento. A resposta parecia sussurrar com o vento, trazendo clareza ao meu coração confuso.